Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para essa live, para esse bate-papo que nós vamos ter aqui. É uma mentoria VIP que vocês vão ter a oportunidade de falar com os dois primeiros colocados do último concurso CFA da PMDF, tirar suas dúvidas e ouvir, né, o que nós temos para dizer. E no final eu vou falar um pouco sobre a nossa turma de simulados, né, para aqueles que tiverem interesse. Eu sei, muitos de vocês estão aqui, às vezes estão estudando em outros projetos, estão em outras mentorias, em outros cursos, não tem problema, certo? O que a gente preparou na turma de simulados, na preparação para discursiva, é conciliável com qualquer curso, qualquer mentoria que você esteja fazendo para o CFO da PMDF. E também tem os nossos alunos já, né, da turma de mentoria, que estão conosco aí desde, né, do primeiro edital, e alunos também que entraram agora com a reabertura. Vou deixar tudo muito claro para vocês como é que vai funcionar aí essa nossa turma de simulados, tá bom? Então, sejam muito, muito, muito bem-vindos. Uma boa noite a todos. Bom, então vamos lá. Primeiramente, pessoal, eu sempre gosto de fazer isso em todas as nossas reuniões. Eu acho muito importante a gente fazer uma oração. Ah, professor, não tenho fé, eu acho que isso não adianta nada. Tudo bem. O objetivo dessa oração é que vocês se sintam bem, tá? Eu tenho certeza que mesmo que você não tenha fé, não acredite em nada, você entra em alguns lugares e você se sente bem, em alguns lugares você entra e não se sente tão bem. Então, eu faço essa oração pedindo a Deus a tua proteção, Pai, e o teu aconselhamento, que o Senhor oriente as minhas palavras, oriente eu e a Jaqueline, para que a gente possa agregar, para a gente possa ser útil na trajetória desses alunos que estão aqui, sedentos por uma preparação, sonhando com uma carreira melhor e que sabem que vão vencer isso pelo estudo. Pai, muito obrigado, porque eu dependo de Ti, Deus. Nada que vem de bom vem de mim, vem do Senhor. O Senhor que abriu essa porta, o Senhor que me capacitou e o Senhor que me colocou aqui hoje para orientar essas pessoas que também sonham em ingressar na carreira, que pode mudar a trajetória de gerações da família dele. É assim que eu oro e peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a gente tenha uma reunião abençoada, pessoal. Então, vamos lá. Como é que vai funcionar aqui, pessoal? Primeiro, eu vou falar algumas coisas, certo? Vou dar umas orientações sobre o que o estudante Ziegler, certo, faria aí faltando cerca de 70 dias para a prova, certo? O que eu fiz, o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo, o que eu recomendo que vocês fariam nessa altura do campeonato. Depois vou passar a palavra para a Jaqueline para ela fazer as considerações dela e depois a gente vai abrir para vocês tirarem as dúvidas, tá bom? Basicamente vai ser essa a nossa pegada. Quando for 22 horas, eu vou lançar, tá? Vai estar aberta lá, o link já vai estar à disposição da turma de simulados. E aí, né, vou lançar lá no grupo, vou lançar o cupom de desconto para quem está no grupo, tá? E aí, depois a gente pode ir tirando dúvida a respeito da turma de simulado. Mais ou menos essa toada aí que a gente vai tocar o nosso encontro, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, tá? Que eu faria agora, tá? Vocês que estão aí me acompanhando na reunião. Se você não fez ainda, certo? Desinstale todas as suas redes sociais. Desinstale ou arquive todos os grupos. Se é imprescindível o seu WhatsApp, meu irmão, arquive tudo quanto é grupo. Não utilize mais as redes sociais nessa altura do campeonato, principalmente o Instagram. Isso aqui é uma fábrica de dopamina, cara, uma fábrica de distração que prejudica a tua concentração, prejudica o teu aperfeiçoamento de estudos. Senhores, a gente está falando de um concurso de alto nível, de concorrência qualificada. Nós estamos falando de um concurso que o salário inicial é acima, depois da formação, de R$ 18.000 bruto. Quem está ganhando essa remuneração no mercado de trabalho atualmente? Vocês vão compor, certo? Um percentual muito pequeno da população econômica ativa do Brasil. Então, para você alcançar, né, essa aprovação, e eu estou falando aqui, eu sempre jogo isso, cara. A mentalidade que vocês têm que ter é de alcançar a aprovação nas primeiras turmas. A mentalidade que você tem que ter é o desejo, né, de passar nas primeiras colocações. E para você conseguir isso, você precisa no máximo de concentração. Cara, não é o tempo de vamos ver o que vai dar, vou fazer dessa forma que eu acho que vai dar certo. Não se distraia, certo? Não se distraia. Então, se não tem condição de instalar o WhatsApp, né, que foi o que eu fiz durante a minha preparação, porque às vezes você tem outros compromissos, às vezes é algo do seu trabalho,
cara, deixe estritamente necessário, controle o uso, certo? Mas Instagram, Facebook, quem usa Facebook mais, né? Mas qualquer outra rede social, certo? TikTok, pelo amor de Deus, desinstala, cara. Por que eu tô falando isso? Você vai ficar ali, né? Eu sei, o que você faz hoje? Muitos de vocês parou de estudar, o que você vai? Vai para o Instagram. Professor, mas eu tenho um Instagram só de estudo. Meu irmão, não tem nada que esse Instagram só de estudo vai te fornecer que exercícios, materiais teóricos, simulados não vão te fornecer. Tá? É uma ilusão. Você está se distraindo, você está ocupando a sua cabeça com algo que está só te afastando. Tá bom? Segundo ponto, muito importante, né, do que eu não deveria fazer. Estou falando aqui das coisas que eu não deveria, não se deve fazer nessa altura do campeonato. Pessoal, muito cuidado, né, nessa altura do campeonato, em querer aprofundar determinados conhecimentos que vocês ainda não adquiriram por meio de doutrinas muito robustas, videoaulas muito extensas, certo? Você precisa de um material muito assertivo para a sua prova. E existem assuntos, senhores, que basta o estudo da lei seca, ele vai suprir o seu aprendizado. Explico. Se você pegar hoje a incidência de questões sobre recursos no processo penal militar, em concurso para a carreira de oficial, você vai ter meia dúzia de questões. Se você restringir para o Sebrasp, você vai ter duas questões. Eu preciso pegar uma videoaula no meu curso que eu estou fazendo aqui, né, do estratégia, do GRAM, qualquer curso que você estiver fazendo aí, e assistir lá, né, 4, 5, 6, 7 horas aulas, 7 aulas sobre isso, 6 aulas sobre isso. Eu preciso pegar um PDF gigantesco sobre esse assunto? Não preciso, entende? Não preciso. Se você fez isso antes, com o tempo, ok, excelente. Você vai ter um pouco mais de familiaridade com esse assunto. Mas não é o momento disso. Então você tem que identificar, certo? Primeiro, restringir, sim, né? Assistir muitos conteúdos. O que você vai assistir por vídeo aula? Cara, raciocínio lógico, português. São matérias que ainda, né, faz sentido você assistir aulas, né? Porque as explicações, o método didático por vídeo aula, ele costuma ser mais eficaz, né, do que você estudar matemática ali, né, só lendo o material teórico. Mas o que você tem que priorizar nesse momento é a resolução de questões, certo? É a resolução de questões, é aprender por meio de questões e por meio de materiais muito bem esquematizados e direto ao ponto, tá? Essa é a grande virtude, a grande coisa que você tem que fazer. Não tente, tá? A gente fala muito, eu preciso bater o edital, eu tenho que bater o edital. Cara, ok, você tem que ver os tópicos do edital, mas como que você vai ver? Você vai ver todos os tópicos do edital assistindo videoaula, lendo PDF, fazendo questão e revisando 24 horas, 7 dias, 15 dias, 30 dias? Não vai dar certo. Vocês têm dúvida que isso não vai dar certo? Então, o método para vocês, Ale, eu vou deixar para responder as perguntas no final, tá bom? O método para vocês tem que ser ajustado à realidade de vocês, tá bom? E aí vem o meu terceiro conselho. O meu terceiro conselho, que eu já tinha passado, quem quiser assistir esse vídeo, certo? Novamente, sobre orientações de estudo pós-suspensão. Eu preciso que vocês verifiquem o desempenho que vocês estão tendo nas questões. Esse é o melhor termômetro que você tem no momento, tá? Eu estou falando ali para um aluno, né, que já tem uma base de estudo, já resolveu algumas questões. Verifique o seu desempenho em questões e você já respondendo mais ou menos o que a lei está falando, para verificar o que você vai priorizar no seu estudo, certo? Se é um tema que tem muita incidência em prova, e você está com um desempenho muito baixo, precisa fazer mais questões sobre esse assunto, você precisa ler mais lei seca sobre esse assunto, você precisa reforçar esse assunto. Se o assunto é português, português é muito importante para a sua prova. Cara, você precisa assistir mais aulas de revisão, você precisa fazer mais questões, certo? Não adianta você querer aprender do zero com videoaulas muito extensas, você tem que ser bem assertivo nos pontos que você está fraquejando nesse momento, certo? Então, são algumas orientações básicas que eu quero passar para vocês. Eu acho que vai fazer muito mais sentido agora quando eu ouvir vocês, as dúvidas de vocês, que são que são pertinentes. Mas, cara, na boa, primeiro, o conselho mais assertivo que eu dou para vocês, cara, é a concentração. É
abandonar qualquer forma de distração. Meu irmão, se você tem um tempo livre, esse tempo livre tem que ser para estudar, velho. Não pegue o seu tempo livre e desperdice com outra coisa. Eu tô com alunos muito bons, alunos que estão com desempenho muito bom, mas que. Você já ouviu essa passagem na Bíblia? Não pense que você está de pé, que você não possa cair, mas que estão achando que já ganhou. Não é assim, cara. Você tem que ter sede, você tem que estar com vontade de aprender cada vez mais. Você tem que chegar no detalhe do aperfeiçoamento do seu conhecimento. O objetivo da minha mentoria, do que eu converso com os alunos, é isso. É uma mentalidade de querer aprender, de querer se aperfeiçoar o tempo todo. Se você não está com essa mentalidade, se você está com a mentalidade, professor, tô vendo aqui que se vai dar certo, pô, tô acertando aqui umas questões, tá de boa, não, vou dar uma relaxada, para com isso, cara. Concurso vai ser muito, muito, muito exigido de vocês, cara. Como eu falei no começo, não é uma prova fácil. Mas tem. E aí vocês começam a se comparar. Pronto. Outro conselho que eu quero dar para vocês, antes de passar a palavra aqui para Jaque. Parem de se comparar. Parem de se comparar com outras pessoas. Mas fulano estava estudando desde o edital, professor, ele já passou, já era, não vai dar não. Eu estou muito mal. Ih, rapaz, eu estou muito mal nessa matéria. Você tem 70 dias para extrair o melhor de você para essa prova. Você tem 70 dias para fazer o impossível para conseguir essa aprovação. E a sua aprovação não depende de como foi o desempenho do outro. Eu, quando fui fazer a prova, eu tinha vindo de 4 reprovações, velho. Reprovações que eu bati na trave, reprovações que eu falei, cara, agora deu, com certeza vai dar. Se eu fosse me comparar com as outras pessoas, e eu falo aqui pessoas super conhecidas, por exemplo, eu estava fazendo um cursinho presencial com o professor Murilo Marques, lá de MP. Pô, ele já tinha passado em outros concursos, estava aprovado no CFO da PMGO, o moleque estava voando. Se eu ficasse olhando assim pro professor Murilo e falasse, caramba, velho, pô, bicho, não vai dar não, o moleque tá muito bem, certo? Não, não marque a sua identidade comparando-se com outras pessoas. Você tem a sua trajetória, você tem a sua história, você tem que fazer por onde, velho? Você tem que fazer o impossível. Pare de se comparar. E aí, mais um conselho para você se afastar de rede social. Porque o que mais tem é você ficar vendo depoimento de fulano, o cara passou. Véio, foca em você, cara, no seu aperfeiçoamento. Você que vai resolver a tua vida nesses próximos 70 dias. E quando eu falei em questões, né, a importância de estudar por questões, e por isso, né, o lançamento da Turma de Simulados, ele tem esse propósito. Eu oferecer para vocês questões inéditas, porque eu sei que tem alunos que praticamente esgotaram o concurso. Então você está fazendo questão repetida, que está te aperfeiçoando. Segundo, é o momento que a gente vai ter esses encontros aqui durante a correção para tirar dúvida, para ajustar a metodologia, alguma coisa que vocês acham que não está legal, para corrigir questões, né, que exigem um conhecimento mais complexo. Então, por isso, né, que a gente está lançando essa turma de simulados, que pedagogicamente, né, eu entendo que é um momento adequado para vocês acelerarem e começarem a testar vocês no campo de batalha, certo? Jaque, o que eu tenho para falar é isso. Eu passo a palavra para você agora, para depois a gente responder as dúvidas dos nossos alunos. Boa noite, senhores. Ziegler já falou tudo, né? Eu agora estou sem o que falar. Vamos lá. Fiz algumas anotações aqui e, coincidentemente, várias delas coincidiram com o que o professor Ziegler já passou para vocês. Antes de começar, vou só fazer um adendo em relação à questão do celular. O quanto que isso é importante. Eu fui buscar algum registro meu na época que eu estava estudando para o CFO e eu não tenho nenhuma foto minha sentada estudando para o CFO, porque no momento que eu ia estudar, eu realmente deixava o meu celular de lado. Então, as fotos que eu tenho hoje são fotos do intervalo, né, do cursinho, quando eu estava fazendo um cursinho, uma foto que o meu irmão tirou de mim estudando. Então, assim, eu mesma não tirava nenhuma foto. Então, é extremamente importante essa questão da gente realmente deixar um pouco o celular de lado e focar, porque o momento agora é de focar. Então, tudo
que venha a fazer você sair desse foco, a te causar alguma distração, você tem que eliminar nesse momento. Então, o primeiro ponto que eu queria falar para vocês aqui, esse não é o momento de aprender coisa nova, tá? Então, um dos erros que eu já cometi foi esse. Quando estava ali naquela reta final, né, pouco tempo aí para a prova, eu começava a querer aprender o que eu não tinha aprendido durante todo esse tempo. Eu ficava insistindo em coisas que me fazia, na verdade, perder tempo, tá? Então agora o momento não é esse, tá? De você pegar e querer pegar um PDF extenso, de querer lembrar, às vezes, uma matéria que você esqueceu lá atrás, mas que você não conseguiu entender e você não vai conseguir entender essa matéria agora. Então, o momento não é esse. O momento agora é você de fato, revisar, fazer questões e ler a lei seca. Então, o que, que eu fazia também nessa reta final? Eu estudava muito por questões, certo? Por questões e por lei seca, tá? Que eu acho que é extremamente importante também nesse momento. Teve alguma dúvida, esqueceu alguma coisinha? Cara, nas questões você já vai estar revisando. Aí você pega ali um resumo que você pode ter feito. Hoje em dia tem muito flashcard, né? Na minha época não existia muito essa questão de flashcard, então também é importante, às vezes, no máximo ali, você pegar um resumo que você tenha feito, ali um mapa mental e dar uma papirada ali só para relembrar. Mas o foco agora, nesse momento, realmente é o quê? É a resolução de questões. É que você realmente não perca tempo com coisas desnecessárias, que inclusive às vezes nem vai cair na sua prova, tá bom? Outro ponto importante que eu anotei aqui, que o Ziegler já comentou, que é cuide da sua mente. Então, nada, mesma coisa, Ziegler, que eu vou falar que você falou, nada de se comparar com outras pessoas. Senhores, cada um tem uma realidade, certo? Então, você tem que saber também respeitar o seu processo. Então, às vezes, dá desespero. Nossa, dá desespero. Às vezes, eu vejo uma pessoa fazendo uma pergunta de uma coisa que eu nem sei o que que é. Se ela está perguntando, então é porque ela está um passo à frente. Gente, não necessariamente, tá? Então, para de ficar se preocupando com a grama do vizinho, tá? Então, você tem que realmente focar ali no seu processo, no seu desempenho e focar em você. Então, esquece o coleguinha do lado. Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. Outra coisa em relação a essa questão de proteger a sua mente, para você ver como é que são as coisas. Na reta final do CFO, eu passei por uma situação em que eu tive que acompanhar uma pessoa no hospital, na UTI e após uma cirurgia. E nesse momento eu fiquei aí, acho que umas 2 semanas mais ou menos, dentro de um hospital. Então, assim, eu poderia naquele momento pensar, cara, já era, não vai dar para mim. Enquanto eu tô aqui há 2 semanas aqui nesse hospital, sem poder estar estudando, tem outras pessoas aí que estão focando, que estão fazendo exercício, que estão fazendo simulado. Então, para mim, não vai dar. Eu poderia ter me desmotivado naquele momento. Mas não, eu blindei a minha mente, foquei, falei, cara, olha, eu já fiz tudo que eu pude fazer até aqui. E eu sei que eu fiz o meu melhor, que eu dei o meu melhor, e na medida ali do possível, eu tentava ainda fazer algumas coisas ali dentro do hospital mesmo. Então, assim, várias coisas vão acontecer nesse caminho, e vocês vão perceber que tudo também é provação, tá? Várias coisas vão acontecer para você desanimar, mas você não vai desanimar, porque você tem um foco, você tem um objetivo, e você trabalhou muito durante todo esse tempo para você conseguir chegar no dia dessa prova. E assim, eu não sei se vocês têm esse sentimento que eu tive também. Quando estava chegando perto, eu já estava agoniado. Falava, gente, chega logo essa prova. Porque agora eu quero que realmente chegue logo essa prova. Por quê? Exatamente porque a gente sabe do processo que a gente passou. A gente quer poder estar ali naquele dia, colocar em prática o que a gente aprendeu. E é isso, é a gente confiar, focar realmente no que tem que ser focado agora e não perder o nosso tempo com coisas inúteis que não vão nos acrescentar em nada, tá bom? Então é mais ou menos esse o recado que eu queria deixar aqui para vocês. Excelente, Jaque. Cara, eu acho que assim, antes da gente passar aqui para as perguntas, pessoal, eu vou só explicar brevemente aqui como é que vai ser a turma de simulados, porque agora às 10 horas vai abrir o link, tá? Vai estar disponível à venda, tá bom? Então, só para explicar para vocês, a gente tem uma turma de simulados que já está aberta.
que é a turma de simulados, a primeira turma de simulados. Tá aqui, ó, primeira turma de simulados, essa aqui. Foram 3 simulados e mais um simulado bônus. Os 3 simulados têm a correção em vídeo. Como é que é essa correção em vídeo, pessoal? Você tem ali, os alunos mandavam as perguntas, as questões que eles acharam que caberia recurso e tudo mais, e eu corrigi no vídeo lá para eles. Né? Tranquilo, a gente discutia, era um momento excelente, cara, de troca de ideias, de tirar dúvida. Então, os encontros eram muito ricos mesmo. Então, o pessoal da primeira turma de simulados tem acesso a isso aqui e tem acesso ao curso completo de discursivas. O curso de discursivas, ele tem, ó, aqui tem 38 questões. Como é que é o padrão das questões? Você tem a videoaula e o caderno de respostas aqui. As questões, na maioria delas, são interdisciplinares, então, em uma questão você revisa penal militar, administrativo, constitucional, penal comum. Então, a gente costuma fazer isso aqui. Você vai ter tanto o vídeo quanto o padrão de resposta. Em 2025, você vai ter ali 28. Então, são 66 questões discursivas aqui no primeiro curso. Beleza? O segundo curso, a gente vai ter aí, né? Você já tem a, acesso, né? O primeiro simulado, assim que abrir o link aqui, tá bom? Você vai ter acesso ao primeiro simulado. Depois as liberações aí, a partir de 8 dias, e também os nossos encontros, tá bom? Vai ter um grupo Telegram, a gente está marcado agendado lá no link, quando que é os encontros. Mas pode ser que tenha algum ajuste, tá, pessoal? A gente fala, ó, pessoal, hoje não vai dar para fazer um encontro, sei lá, por exemplo, a professora Jaqueline tá no trabalho, né? Ela, cara, você escalada aqui, Zigla, não vai ter como. Aí a gente ajusta para um dia para o outro, mas o encontro vai ter e vai ficar gravado à disposição de vocês. No grupo Telegram, vocês podem mandar as dúvidas, as questões, professor, essa questão aqui eu discordo do gabarito, tá? E aí a gente debate ela no grupo. E às vezes, pô, tem questão da primeira turma do simulado que eu anulei. Falei, não, realmente, vocês têm razão aqui. Por quê? Porque são questões inéditas, pessoal. Então, questões inéditas. Então, assim, passou pela minha curadoria e da professora Jaqueline Teixeira. Então, pode ser que realmente a gente, caramba, ó, pecamos aqui, né? Pode ser até a banca erra, né? A gente também tem essa coisa. Mas o nosso objetivo é realmente entregar um material de qualidade para vocês aperfeiçoarem o conhecimento de vocês, para vocês tirarem dúvidas, ter essa oportunidade. Essa é a ideia da nossa turma de simulados. E na segunda turma você vai ter mais 10 questões discursivas aqui, inéditas, tá bom? E aí eu selecionei aqueles 10 temas, né? E se eu errar, já que estou enrolado, cara, porque eu vou selecionar aqueles 10 temas que eu acho que um deles vai estar na tua prova. São aqueles temas que têm mais pertinência, a carreira de oficial e tudo mais, que estão mais discutidos, mas né, não tem como prever. Às vezes a banca vai e bota um tema que nem passou pela cabeça do professor. Mas eu tenho certeza que se não tiver o tema da discursiva na discursiva, ele vai cair na sua prova objetiva e você vai ter um conhecimento claro sobre esse assunto, tá bom? Como é que vai funcionar aqui, então, os valores das turmas, tá? Turma de simulados, a segunda turma de simulados. Quem é nosso aluno? Quem já é aluno da mentoria? 297, tá bom? Então, vou botar aqui no nosso chat. Quem é aluno da mentoria? Aluno, segunda turma de simulados, tá? Alunos da mentoria. Aluno da mentoria. 297. Para quem não é aluno, novos alunos, 329. Agora, pô, sou novo aluno, professor. Os alunos da mentoria, eles já têm acesso à primeira turma de simulados possível, então não faz sentido para eles. Agora eu quero um combo, professor. Eu quero as duas turmas, primeira e segunda turma. Primeira e segunda turma. Qual o valor? 429. Isso mesmo? Tá. É isso mesmo, Zilda. É isso mesmo, né? Isso, é isso mesmo. 429. Tá bom? Agora, para quem está agora na live, tá bom? Quem está agora na live e quem está no grupo, beleza? Só hoje,
tá? Para quem adquirir até a meia-noite ali, beleza? Vai ter um cupom de R$ 100 de desconto nesse produto. Então, para quem é aluno, para entrar na segunda turma de simulados, vai ficar por 197. O valor dá para parcelar, vai ficar bem tranquilo, bem suave, tá bom? Ah, não sou aluno, professor, eu quero o combo. Vai sair pelo valor da segunda turma de simulados, vai sair por 329. Você pega também a primeira turma de simulados com discursivos, tá bom? Então, o link daqui a 5 minutos já vai estar disponível, já vou jogar no grupo com o cupom de desconto para vocês, tá bom? Cupom de desconto, válido até meia-noite. Vou jogar só no grupo ali do nosso grupo que a gente criou ali, tá? Entrou na turma, cara, já entra no grupo do Telegram da turma. Vocês viram aqui, ó. Vocês vão entrar aqui, ó. Primeira coisa, entra no grupo do Telegram, para lá a gente vai fazer a comunicação exclusiva com os alunos. Tranquilo? Vamos lá, dúvidas? No caso, quem não participou ficará atrasado no conteúdo? Não, João, na primeira turma de simulados são simulados diferentes, entende? São só simulados diferentes, não fica atrasado, não. Não sou aluno, quero só a segunda turma, vai ficar quanto? Não sou aluno, vai ficar 229 para quem comprar hoje, tá? Com cupom de desconto, beleza? Só a segunda turma mais cupom, é isso, Fabrício, 229, beleza? Quantas questões que envolvem jurisprudência serão votadas até a publicação do primeiro edital? Sim, policial, tá lá na impugnação do edital, cara. Tem umas 30 páginas lá de impugnação, tem umas perguntas. Não sei se você chegou a ler já, que tem lá uma pergunta. Ah, meu sonho é ser oficial da Polícia Militar, tal. O cara mandou isso na impugnação. Ah, eu vi. Nossa, eu vi isso aí. Mas tem coisa importante lá também, cara. Gente, será que é aluno seu, Ziegler? Não, não é possível. Se for, ele já tá me devendo milhares. Cara, então assim, a banca respondendo impugnação é até o dia 31 de janeiro, parece, que vão ser cobradas as questões jurisprudenciais, né? E também da legislação. Vidal, nessa segunda turma serão 4 simulados, Vidal. 4 simulados. E eu não posso falar isso, tá? O Michael vai me matar. Velho. Por quê? Eu quero também, tá? Para os alunos aí que ingressarem, que vão ser nossos alunos também, a gente vai lançar lá no Missão 90 alguns projetos para o CFO também, certo? Então, assim, fica ligado, porque, assim, você entrando em alguma das nossas turmas, vocês terão vantagens. De repente, né, já que um simulado presencial, né, uma É, quem presencial sabe, né? de véspera, né? Então, Um assim, bônus aí. um bônus, mas, assim, eu não posso falar agora porque eu estou dependendo de fechar lugar e tudo mais, então, por isso que eu não prometo para vocês que vai ter. Mas o que eu garanto para você, o que tiver, o que eu e a professora Jaqueline Teixeira desenvolver para o CFO daqui até a prova, aula de véspera, simulado presencial, tudo, tá? Que a gente for fazer, quem for nosso aluno vai ter uma condição especial para entrar, beleza? Isso eu posso garantir. Ale, já vou responder você. Isso, ó, um simulado presencial. Boa noite, o valor para quem é aluno. Tá lá, tá aqui. Falta um minuto, vou soltar o link. O pessoal tá ansioso. Tá? Já vou responder o Pedro e a Ale que perguntaram coisas relacionadas à preparação, tá bom? Eu vou soltar no agora o link, 10 horas vai estar disponível. Já teste o cupom de desconto, vê se vai estar funcionando. E podem mandar as perguntas, que agora vamos bater papo aí, vamos tirar as dúvidas de vocês. Ó, e o cupom Ocupou, vai estar no grupo. tá no grupo. Vou O mandar aqui. cupom é de R$ 100, né? Vamos explicar aqui, Isso, porque às tem. vezes o pessoal está chegando agora e não está entendendo. O cupom de desconto de R$ 100 se fechar a turma de simulados até a meia-noite, tá bom, senhores? Pronto, tá aberto o link aí. Podem testar. O cupom é esse aí, de R$ 100 em cima aí dos valores
da turma de simulados ou do combo para pegar a turma de simulado, a primeira e a segunda turma de simulados. Beleza? Vamos tirar as dúvidas agora. O policial perguntou da questão da jurisprudência, eu falei para vocês, né? Só até 31 de janeiro. Ale, são duas. Como treinar para discursiva na prática? Uma por semana? Cara, uma por semana é o mínimo, sabe, Ale? Então, assim, se você já tem uma. O que acontece? Na nossa mentoria, os alunos estão seguindo as metas direitinho, mas para o final, vai aparecer ali duas por semana para vocês irem testando. Como nos encontros a gente sempre corrige uma discursiva, sempre joga uma discursiva para vocês fazerem, depois. Então, aproveita esse momento também para treinar a discursiva. Mas, assim, uma por semana é o básico, tá? Quem é aluno da mentoria, a gente resolve a questão, a gente apresenta o espelho. E eu mostrei para vocês, há umas duas aulas atrás, dos encontros atrás, a forma de você corrigir por meio de comandos para inteligência artificial. Então, quem é aluno da mentoria, dá uma olhadinha lá, mas não é nada de outro mundo, tá? Tá lá no vídeo, lá, os comandos que a gente deu. Pega o padrão de correção da banca. Ah, professor, é a mesma coisa que corrigir um professor? Não, evidentemente, um professor de redação da banca, ele vai ter, talvez, virtudes, né, que a inteligência artificial não tem ali para corrigir isso, mas com certeza te dá um norte, vai te indicar o que você precisa melhorar, o que você precisa aprofundar, entende? Mas, assim, igual treinar para a prova objetiva envolve resolver questões objetivas, treinar para a prova discursiva envolve resolver questões discursivas, tá bom? O meu amigo Murilo quer saber quantas questões por dia é considerado safo. Cara, Murilão, não tem um padrão mínimo não, velho, mas assim, eu acho, tá, que eu fazia umas quase 100 questões por dia, cara. Nessa altura do campeonato ali, faltando 60 dias para a prova e tudo mais, era mais ou menos isso, tá bom? Vidal perguntou quantos serão discipulados, já falei. Professor, estou com dificuldade em raciocínio lógico. Qual a melhor forma de estudar essa matéria? Cara, eu vou falar, tá? Na minha prova não caiu raciocínio lógico. Na nossa prova, né, já que não tinha. Mas Não. o que eu vejo, tá, Pedro? Resolução de questões e tente, cara, aprender a resolver as questões mais fáceis. Tipo assim, eu tenho que saber resolver questões de tabela verdade, eu tenho que resolver questões de análise combinatória, as questões mais básicas, entende? É o básico que não pode errar, né? Isso, porque qual é o meu receio, cara? Às vezes o cara fica muito tempo perdendo raciocínio lógico porque ele quer resolver uma questão difícil e quando aparecer na prova ele perde muito tempo naquela questão, entende? Então, assim, se você já tem dificuldade, cara, tente dominar o básico, o feijão com arroz. E uma questão que, cara, foi muito difícil, e o estudo de raciocínio lógico, nessa altura do campeonato, é de resolução de questões, cara. Muita questão mesmo, entendeu? Hoje, a IA ajuda muito ali para ter outras formas de você conseguir enxergar a questão. A deficiência, né, no estudo da matemática é geral no Brasil inteiro. Então, é natural que a gente encontre essa dificuldade, mas ela é superável, entende? Não, o que eu falo para você, assim, pondere, não perca tempo tentando resolver questões muito complexas que, cara, envolvem uma base matemática que você ainda não tem. Mas algumas questões que, cara, tem alta probabilidade de cair na prova e que você, né, são tranquilas ali de você dominar, vale a pena você fazer isso. Bom, Diga, oficina, algumas pessoas estão tendo dificuldade aí ao eu inserir o tô, link. Vocês têm alguém do suporte para poder. não está abrindo o link, o meu não está funcionando. Tá, deixa eu ver se eu tenho um outro link aqui, mas é só da segunda turma. Não está tendo. Vou perguntar para o pessoal do suporte aqui como é que tá. Tá bom? Eu mandei outro link lá no grupo, tá? Deixa eu mandar aqui no suporte. Vamos ver o que ele responde. Enquanto isso, eu vou responder as perguntas aqui de vocês, tá? Boa noite. Qual o valor para quem é aluno? Já falamos, né? Vai ter.
esses valores que estão aí embaixo aqui na mensagem, com o desconto de R$ 100 aí. Professor, jogando livre, qual era a margem de acerto nas questões nas vésperas das provas? Cara, vamos tirar o tira-tema aqui, Márcio. Vou abrir meu que concurso aqui agora. Vou abrir aqui e eu consigo filtrar pelo período lá da prova. Para você. Vamos lá. Enquanto eu estou abrindo aqui, tá compartilhando com vocês o que é concurso aí? Tá Tá, sim. né? Hum, minhas estatísticas. Vamos botar por disciplina. Por disciplina. Vou botar aqui. O edital saiu em novembro de 2016. A prova foi março de 2017, né? Foi, Isso. vamos botar em janeiro de 2017, como é que eu estava? 17 de janeiro de 2017. Ó, esse era o meu percentual. Processo penal, 77, penal 78. Eu fazia muita questão nessa época, não só no que, tá, cara? Eu comprei aqueles revisaços, sabe? Aqueles livros grandes que tinha da Juspod, com questões comentadas, eu fazia muita questão por lá. Mas você vê, cara, que não era uma média absurda, velho. Né? Tipo, medicina legal, porque eu estava estudando para delegado na época também. Ó, direito administrativo era 80%. Vamos pegar as matérias duras aqui, ó. Penal, 78%. Português, ó, 70%. Constitucional, 70%. Então, não era. Porque é interessante essa pergunta, porque muitos alunos, cara, eles ficam nessa palavra, cara, na prova eu tenho que tirar 80 e poucos por cento para eu estar. Verdade, a gente tem que buscar 80%. E aí ele vai fazendo questão e ele não chega nesse 80%, ele chega próximo dele, né? Mas não ultrapassa e fica com essa, meu Deus, será que vai dar certo? Meu irmão, isso é um parâmetro. A questão do seu desempenho em questões, em simulados, é um parâmetro que você tem. É bom para a gente balizar. Por exemplo, eu pegava esses parâmetros, eu ia identificar onde que eu estava falhando. Poxa, eu estou com 70% condicional, o que, que era que eu estou fraco aqui? Qual assunto que eu estou fraco? Mas ele não pode ser o seu único pilar, entende? Então fica tranquilo quanto a isso. Apresentei aqui para vocês, não tinha nada de extraordinário no meu desempenho, você viu? Pô, Professor, pode falar. pegando o gancho aí com a citação do que-concurso, teria alguma sugestão em relação a filtro de questões? Porque, assim, em relação ao edital, eu já avancei boa parte, digamos que 90%, mas questões eu ainda estou iniciando. Aí teria alguma escala de prioridade? Porque o concurso ali tem, por exemplo, aquela parte de questões militares, né? Aí eu não sei Aham. se é mais interessante começar por Tem ali. isso também, né? Eu abri do questão geral, né? Então, vamos ver aqui no militar como é que foi. Mas pode falar, estou te ouvindo. O senhor teria alguma orientação em relação a filtro de questões, assim, começar por algum caminho para depois ampliar ou não teria essa preocupação? Filtro. Primeiro filtro que você vai colocar é Sebrasp, certo? E carreira policial. Depois que você esgotar esse filtro, aí você pode tirar o carreira policial. Vai ter assuntos que você vai colocar, Sebrasp, carreira policial, que vai ter pouca, sei lá, direito administrativo, intervenção do Estado na propriedade. Sei lá, vai ter 50 questões, você vai matar em 2 dias. Aí você pode ir abrindo, sacou? Abrindo o filtro. Não, vou abrir agora para qualquer carreira. Depois, você vai abrir para tirar do Sebrasp. Aí bota além do Sebrasp, bota FGV, FCC, bota outras bancas. Aí tu vai abrindo o leque, entendeu? Mas comece sempre Sebrasp, carreira policial, para depois abrir. E, meu irmão, comece a acelerar as questões, tá bom? Beleza, maravilha. Eu vou E responder só mais, na... Pode falar. em relação à jurisprudência, como é que o senhor estuda ou estudava? Porque quando vem uma questão assim no simulado de jurisprudência,
entendimento do STF, eu confesso que ainda estou penando, assim, como é que seria interessante delimitar o estudo de jurisprudência, como fazer isso? Pois é, cara, os meus alunos, eu preparo um material de jurisprudência para eles, né? Toda semana eles têm um materialzinho com alguns julgados que eu faço a curadoria do quê? Daqueles julgados que têm pertinência para a carreira policial, né? Então, o que você vai procurar, né? Quais são os julgados que têm pertinência para a carreira policial? Processo penal, provas, busca pessoal, busca domiciliar, provas em geral, é muito importante, inquérito também. Então, assim, é interessante ter o buscador do seu direito, mas, cara, é um negócio para você tirar ali 20 minutos, no máximo, ali da tua semana, para você dar uma olhada. Você vai aprender muito fazendo questões, entende? Sim. E não é um negócio assim que você tem que. É diferente no concurso, então, assim, para delegado já pega um pouco mais, para a carreira jurídica, muito, né, que você precisa se debruçar em cima da jurisprudência, né, você precisa ficar ouvindo informativos do STF e do STJ. Não precisa, cara. Para o CFO, basta um estudo por questões e uma leitura em julgados, certo? Lá no buscador do Direito, se você tiver acesso, sobre provas, constitucional, competências cai muito, cara, tá? Quanto que é competência da União, quanto que é do Estado, quanto que tem questões que você consegue entender uma lógica do tribunal, mas tem umas que são completamente contra. Por que, que a União pode legislar sobre isso aqui? E aí um outro julgado do STF ele fala, não, isso aqui é concorrente dos estados. Então, assim, seriam temas que eu focaria ali para dar uma olhada em jurisprudência, que são temas que têm uma maior preeminência em provas de carreira policial para carreira de oficial, mas não é um assunto assim que você deve te preocupar tanto. Né? Eu tiraria no máximo meia hora por semana ali para estudar jurisprudência. Ziegler, comecei recentemente a mentoria da final, estou iniciando agora a semana 2. Você tem uma estratégia para avançar nas mais rápidas metas? Alessandro, o que acontece, cara? Primeira coisa, quem está começando agora tem que estudar todos os dias. Todos os dias. Acabou o domingo de vocês. Não existe domingo, não existe final de semana. Todo dia você tem que estudar, certo? Cumprir as metas mais rápidas. Cara, aí vai depender da tua realidade. Poxa, professor, eu tenho dificuldade com leitura, né? Tenho dificuldade com a lei seca. Outra coisa, você está na segunda semana, né? É natural que você sinta ali, por exemplo, a gente bota muita meta de lei seca, e aí a gente não tem tanta familiaridade com leitura de lei seca, certo? Com o tempo, Alessandro, você vai ver na quarta, quinta semana já vai ser natural, você vai ter a pegar a lei seca e você vai começar a acelerar, mas não tem muito o que fazer para avançar mais rápido. Realmente é a variável tempo. Eu preciso que você identifique na sua rotina aonde que você está colocando o seu tempo. Se você está usando todo o seu tempo disponível realmente para estudar, ou o tempo que você pode, né, disponível que você pode para estudar, cara, fica tranquilo. Você está fazendo o seu melhor dentro da condição que você tem. Mas não tem como você acelerar um processo. Né? Vai depender da sua familiaridade com a leitura e, como eu te falei, como você falou, você está na segunda semana, é hábito, tá? Não, é hábito. Você lendo todo dia, você naturalmente começa a ler melhor, com mais familiaridade. Mas em 2 semanas, é natural você encontrar essa resistência. Como vocês poderiam, nessa reta final, focar mais os pontos mais fracos, os que mais caem, quando as revisões estiverem de 30 a 30, dar uma reduzida em exercício? Quer responder essa, Jaque? Sobre do João Pedro Santos. Como vocês recomendariam nessa reta final? Focar nos pontos mais fracos ou os que mais caem? Jaque, está sem som. Oi? Pronto, agora está com som. Beleza. Eu tentava sempre, assim, nessa reta final, eu buscava, assim, focar nos meus pontos mais fracos, né? O que eu não fazia era buscar material, PDF, essas coisas. Eu realmente ficava focando nos pontos mais fracos, mas por questões, tá bom? Porque, querendo ou não, o que mais cai, cara, você já tá vindo de um período de estudo ali, né? Aparentemente longo, ok, tranquilo, aí de pelo menos uns 3 meses, né? Que eu acredito que seja a realidade da maioria aqui. Então, eu realmente, assim, a gente já teve muito contato ali com as matérias que têm sido mais cobradas. Inclusive, poxa, a gente praticamente zero que é concursos, né? A gente vai buscar ali, coloca o filtro, quando a gente vai ver, a gente já respondeu tudo sobre aquela matéria. Então, assim, cara, é importante você focar no seu ponto fraco. Eu acho muito importante, tá bom? Porque talvez isso seja a diferença
lá no dia da sua prova. Quando as revisões estiverem de 30 a 30. Eu não entendi muito bem essa Ah, parte eu aqui. entendi, cara, porque tem aluno que revisa, né, naquela metodologia das 24 horas, 7 dias, Ah, tá. 30 dias, né? Se é para dar uma reduzida nesse interstício, cara, se você começou estudando nesse padrão, E tá né, funcionando, né? funcionando, não faz muito É bom sentido. manter. Eu Eu também não não mantia tive. tão rigorosamente assim, não, tá, João? Eu ponderava aí algumas coisas, né? Mas, cara, se você está mantendo esse padrão, é melhor seguir, né? Professor, eu só consegui entrar agora, tem pacote só discursivo? Cara, não tem, é a turma de simulados com discursivos, né? Tá tudo no mesmo pacote. Professor, o gabarito de um só liberado aqui 8 dias, Pedro, infelizmente, tá? Infelizmente, cara, a gente libera, mas depois dos 8 dias, quem entrou vai ter a liberação ali dos outros, né? Nos prazos que a gente está falando. Por quê? Porque o pessoal vai lá, baixa o simulado, baixa o gabarito, joga nos grupos, compartilha, né? Então, por isso que a gente dá essa segurada aí, tá bom? Matheus, antes eu estava perdendo tempo em muitas anotações no caderno de erros, agora optei por resumir apenas os pontos em que estou errando e também anotando algumas doutrinas, alguma dica que fazer em relação à otimização de tempo. Matheus, é justamente isso, cara. Não é para você escrever. Olha, um erro que eu fazia antes, né, de eu ter desenvolvido metodologia, aprendido a estudar. Eu ia montar meu caderno de erro, Matheus, aí eu pegava o comentário da questão que eu errei e copiava lá no arquivo do Word, né? Aí, meu irmão, ficava um caderno de erro gigante, velho. Caraca, uns comentários gigantes. Eu falei, meu irmão, eu não dava tempo de eu revisar. O que eu comecei a fazer? Cara, eu fazia, escrevia pontualmente algumas coisas. Então, por exemplo, eu errava lá, causa de pena no crime de tortura. Caraca, errei, meu irmão. Pegava, eu acho que eu tenho até hoje aqui isso aqui. Vou pegar aqui minha pasta de estudos. Aí o que eu fazia? Eu pegava, anotava lá, cara, rapidinho quais eram as causas, abreviava, meu irmão, passava, entendeu? Ó, vou pegar aqui um caderno de erro aqui de administrativo. Aqui, ó. Improbidade administrativa. Beleza? Então, provavelmente, eu errei aqui algumas coisas relacionadas à violação de princípios. Eu errei alguma questão, né, que dizia respeito que a violação de princípios, né, sempre redundava na improbidade. Mas, na verdade, não. É somente quando são relevantes à lesividade. Então, toda vez que houver lesividade em violação de princípios da administração pública, é considerado improbidade administrativa? Não, somente quando for relevante. Aí eu escrevia de vermelho, vermelho aqui, ó, somente quando for relevante. Então, eu comecei a fazer muito mais rápido esses cadernos de erros, sabe, Matheus? E ficar muito melhor para revisar também. Qual a relevância da matéria de administração geral, na opinião de vocês? Guilherme, eu acredito em pelo menos 4 questões, cara, né, de administração, ou para mais, né? Na nossa prova, eu não lembro já, Na do nossa edital, caiu. Não, caiu bem, caiu bem. caiu bem, caiu até mais que é Teve 4. AFO, teve AFO também, Teve né? AFO também, verdade. Não, não dá para ignorar, sabe, Guilherme? E assim, dica para estudar administração. Da mesma forma que vocês estudam criminologia, tá? Então, vocês vão pegar a administração na parte teórica, né? Em todos que tiver, cara. Sempre vai ter lá, mesmo na administração de materiais, na administração de projetos, gestão de processos, tem o quê? Um nome de uma teoria, um nome de um autor e um contexto. Dentro desse contexto tem palavras-chave que faz você se recordar qual é o nome daquela teoria, qual é o nome daquele contexto. O que a banca faz é ficar trocando o nome de teoria com o nome, às vezes, do expoente. Então, você vai lá, gestão de qualidade. Ele vai falar de Deming, vai falar de Duran, vai falar de matriz BCG, ele vai dar vários nomes de várias teorias. E aí ele, às vezes, troca o contexto das teorias para você errar. A mesma coisa em tecnologia, certo? O conselho que eu dou, né, em administração principal é fazer um material resumido sobre isso. Teorias principais, contextos, nomes dos autores e palavras-chave que façam você lembrar daquela teoria. Tá bom, Guilherme? Alguma dica de estudo para inglês, nossas administrações? Cara, administração foi isso que eu falei agora, né? Inglês é complicado, cara, que eu acho que você tem que pelo menos garantir as fáceis, sabe? Se você nunca estudou inglês, o que eu faria? Eu pegaria, cara, pelo menos a lista dos verbos, procuraria decorar os verbos, né, e a conjugação dos verbos. Porque se você identifica um verbo, você consegue pelo menos entender o contexto, né, de alguma coisa.
Então, pegar textos, pô, pega, cara, hoje com IA é tão fácil, velho. Então, todo dia, cara, você tem dificuldade em inglês, faz uma questãozinha de interpretação de texto, pelo menos 5 questões de interpretação de texto para aumentar o seu vocabulário. Qual é o objetivo? O MX aqui perguntou. Cara, garantias fáceis, velho. Entende? Teve gente no nosso concurso que falou, eu marquei tudo C, marquei tudo D de Deus, e deu certo, né? Beleza, pode ser que dá, mas e se não der? Entendeu? Então, assim, eu entendo que, cara, se você tem espaço ali no seu planejamento de estudo para pelo menos, cara, resolver questões de interpretação de texto, os textos são simples, cara. Na nossa prova foi uma tirinha ali, foi um texto pequeno lá, era sobre Pokémon Go, tu lembra disso, cara? Era, Lembro. Não, lembro não, essa daí não. era um texto muito simples, cara. Então, Era um assim, quadrinho, né? Eram os era um quadrinhos, não? quadrinho, bem É. boa. Então, assim, nunca falo para, não, esquece inglês, se você nunca aprende, não, velho. Tenta, cara, tenta pegar um vocabulário, pegar alguma coisa básica, tá? Tá. Conciliar TAF nessa reta final ou focar só na prova? Pedro, eu falei anteontem, né? Anteontem, eu troquei uma ideia numa live com um professor de TAF. Eu acho que a atividade. Se você quiser falar um pouquinho, já que você treinava, né? Enquanto estava estudando. Eu particularmente acho extremamente importante, sabe? Porque, querendo ou não, vai chegar em algum momento do dia ali, quando você estiver estudando, cara, que você não vai estar mais rendendo ali do jeito que você deveria render, né? Então, às vezes, a gente também fica muito focado só nessa parte, né, da prova objetiva e esquece um pouco essa outra questão física, né? E aí entra naquela questão também de cuidar da sua mente. Então, eu acho importante. Eu treinava, era meio que para mim uma válvula de escape ali para eu ficar mais tranquila aí. E melhorava, inclusive, também o meu rendimento nos meus estudos nessa reta final. Então, assim, claro, cada um funciona de uma forma, mas para mim foi extremamente importante estar treinando nesse período também. Cara, eu acho que tem que tirar, velho. Pelo menos uma horinha por dia, até pra vocês parecer, velho. Em vez de ficar uma hora Exatamente. no, no Instagram, né? Fique uma hora ali, velho, treinando uma barra, né? Fazendo exercício. Cara, cuidado com natação, tá? Perguntou de TAF. Cuidado com a natação. Se você não nada, cara, começa a treinar, beleza? Porque, meu irmão, é um tipo de exercício que às vezes não sai na hora, tá bom? Toda semana a gente tem jurisprudência e mentoria, é isso aí, Márcio. Professor, manda o link para quem já é aluno, já mandei lá no grupo, tá? Como conseguir desconto de aluno, tá lá o cupom, o nome do cupom, tá lá no grupo do WhatsApp lá, tá bom? O link continua sem funcionar, acho que agora já resolveu, né? Funcionou. O link é o mesmo, Marcos, é só escrever o cupom, tá? O cupom de R$ 100. Tá. Entendi. Entendi, tá dando pânico para quem já é aluno, né? Eu vou responder as dúvidas, depois eu vejo isso aqui. Vale a pena reler aquilo que de fato você já leu como revisão ou somente questões? Cara, eu só releria. Eu vou dar um exemplo aqui bem específico, né? Por exemplo, lembra que eu falei para vocês que eu comprei também livros de questões comentadas, né? Que eles revisassem da Juspod e tal, mas assim, na minha época, cara, não tinha essa quantidade de material que tem hoje em dia, né? Então, eu achei, para mim, foi um investimento legal. E aí, quando que eu voltava para ler ali na doutrina, velho? Cara, quando eu estava errando demais em um determinado tema. Quer ver um tema que eu errava? Diferença de erro de proibição direto com erro de proibição indireto. Quando o erro é sobre os limites da excludente de licitude, consiste no erro de proibição indireta. Quando é sobre o fato, é erro de proibição direta. Quais são as consequências? Cara, eu errava muita questão disso. Aí, cara, não, calma aí. Estou errando, já anotei no meu caderno de erro. Aí eu voltava e dava uma lida de novo no material. Então, assim, se tem algum ponto ali que você tá muito fraco, né? Aí vale a pena você realmente voltar para a leitura. Mas, enfim, geralmente, né, só resolvendo questão se resolve. Samsung SM-S2 não vai ter ranking, tá, velho? Eu optei por não fazer ranking dessa vez. Eu tinha feito uma vez no 1. E, cara, bicho, dá uns problemas que é melhor não ter, tá? Gabriel, essa turma de simular cara, ela tá disponível ali até próximo da prova, assim, não tem intenção de fechar não, tá? Mas o cupom de desconto é só para hoje, beleza? Isso aí, 5 cadernos cheios, tô há 3 anos nessa, Matheus, beleza. Abstração para mim, infinito, diagrama de Chicauer,
flashcard de administração. Professor, estou tendo um rendimento de 82% nas questões em geral. Ah, cara, só um detalhe. Eu não estou querendo, como é que fala? Passar pano para mim, para o meu desempenho, não. Mas às vezes o meu desempenho ali estava baixo também, porque aconteceu? Eu estava estudando para delegado, né, uma época, e eu comecei a fazer muita questão para promotoria e para magistratura. Né? Então, assim, meu desempenho também deu uma caída por conta disso. Né? As questões eram bem mais difíceis. Não estou passando pano para mim, não, mas, assim, é só para explicar ali. Esse rendimento é muito bom, cara. Já fiz mais de 30 mil questões, fazendo simulado, um rendimento 65%. Cara, o que acontece? Tem que ver o que simulado você está fazendo e aonde você está errando no simulado, certo? Inglês e matemática estão me prejudicando muito. Cara, você tem que focar full nessa matéria. Então, por exemplo, se você está estudando 30 horas semanais, cara, um terço, pelo menos ali, velho, 10 horas, eu dedicaria em inglês e matemática. Se você está vendo que é algo que está te prejudicando muito, entende? Ajusta a rota do estudo aí. Agora, sim, toma cuidado com essa questão do simulado, porque, como eu falei, o simulado é um vetor, é um parâmetro nosso de desempenho. Ele não pode ser o único, ele não é definitivo. Então, assim, uma experiência recente minha. Fui fazer a prova do delegado da Polícia Civil de São Paulo. Cara, não estava estudando, mas, enfim, queria fazer porque, né, naquela época eu estava pensando ainda em estudar para sair da PM e tudo mais. E aí, cara, eu comprei lá uma turma de simulado muito boa, assim, né, excelente mesmo, de alto nível. E, cara, fazendo simulado, eu não passava de 70%. Véio. O melhor que eu cheguei foi 73% no simulado. Eu falei, cara, não vai dar para passar, velho. Tô enferrujado. Então, assim, essa insegurança que você sente, né, hoje, de caramba, será que vai dar? É natural, eu sentia. Eu, pô, cara, cascudo, já tinha passado, né, além do CFO, eu tinha passado para delegado da Polícia Civil no ano anterior, mais de 80% de acerto na prova objetiva, na prova discursiva. E eu fui treinar e fui sentir essa pressão. Falei, cara, isso não vai dar, entende? Mas, cara, depois eu fui percebendo, falei, cara, esses simulados aqui estão muito, sabe aquelas peguinhas muito sutis ali, numa causa de homem de pena, numa coisa muito do detalhe. Tudo bem, foi bom, me ajudou ali a identificar erros, a identificar algumas nuances, né, que às vezes passa batido, e às vezes, né, você, o teu desempenho, ele depende ali desses detalhes, né? Mas, cara, chegou na prova, eu acertei 82% da prova objetiva, entende? Então, assim, não fica muito paurado com essa questão dos simulados, não. Utilize ele como uma ferramenta também do seu aperfeiçoamento, tá? Agora, se você acha que inglês e matemática está te jogando muito para baixo, irmão, dedica mais horas de estudo a essa matéria. Professor, para quem é da mentoria, nessa reta final, a orientação é fazer as metas de leitura dos materiais teóricos? Não. Cara, se você encerrou todas as metas da mentoria, você vai focar nas metas de lei seca e resolução de questões. Você só volta no material teórico naquela condição que eu te falei. Tá errando questão sobre o assunto, caraca, meu irmão, tô terrível aqui em penal militar, não tô entendendo nada do que é crime militar, então vai lá, pega aquele PDF nosso lá, lê novamente, aí você volta no material teórico. Se não, meu irmão, é refazer meta de lei seca e de resolução de questões e dos simulados. Coloca o cupom do grupo Telegram, do grupo Letra Final. Planejamento para o universo tem, tá? Por isso que eu falei para a Jaque aqui. Eita, será que pode dar spoiler já? A gente tá à procura de um local, Lucas, para fazer esse aulão, tá bom? Para quem adquiriu a turma de simulado, será somente simulado, né? Com materiais também. Não, só tem o simulado, mas assim, os comentários e os encontros vão estar bem enriquecedores, cara. Realmente, não tem o que fazer. Professor, link para realizar a compra está no grupo do WhatsApp. Você pode enviar o link de novo? Eu acabei de entrar, para mim não está aparecendo. Vou mandar o link de novo. Calma aí. Vou deixar, depois eu vou deixar na descrição do grupo. Beleza, pessoal? Meus amigos, minhas amigas. É isso, né?
que a gente tem. Se tiver mais dúvida aí, quiser trocar mais alguma ideia sobre o curso, ficamos à disposição aí. Lembrando das inscrições, né? Acredito que a grande maioria já tenha feito aqui, né? Mas se porventura alguém não fez, as inscrições aí estão Tô na, reabertas. tô na dúvida quando quem foi deferido antes da suspensão pagou. Cara, eu entendo que não, cara. Dá uma olhada no terceiro parágrafo do edital do CFO. Eles falam que não precisa, que é só aguardar. E na impugnação também eles falaram a mesma coisa. Tá bom? Vai Eu ter acho muito bom. com os professores de matéria específica? Gilmar, boa pergunta. Tô organizando professor de raciocínio lógico para ter encontro, tá? Tô, 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 tô pensando nisso, beleza? E aí vocês vão me falando, professor, acho que a gente precisava de um encontro disso aqui e tal, beleza? Professor, com franqueza, 7 horas por dia. Pô, é tempo pra caramba, velho. Tá bem demais, mano. Sensacional. Danilo, o link tá no grupo, cara, no grupo do WhatsApp. Professor, no caso das metas adicionais, se o PDF for algo que eu já vi, eu estiver. Não, cara, se o PDF for algo que você já viu, você já tem familiaridade, pode pular, velho. Entendeu? Agora cuidado, tá, Samuel? Você vai chegar, chega depois. Foi lá, fez questões e viu que, meu irmão, pô, peraí, meu desempenho não foi tão bom, não. De repente tem alguma coisa no PDF que a leitura pode acrescentar, tá bom? É válido conciliar CFO com PLF? Cara, só se você tiver muito tempo disponível, velho. Eu não consigo. Aliás, foi até a minha realidade, né? A minha realidade foi essa. Saiu PCGO, delegado, em 2017. Eu comecei estudando para delegado, PCGO, saiu CFO. Eu tentei conciliar no primeiro mês e eu não consegui. Conciliar direito eleitoral, direito tributário, com direito penal militar, com administração, com legislação. Não deu, velho. Eu acho que o mais prudente é você ter uma, uma linha só, velho. Bom dia. Alguma dica para melhorar o desempenho sobre questões de interpretação de texto da banca? Cara, eu vou ser bem sincero, velho. Eu nunca tive muita dificuldade em interpretação de texto. Mas, assim, quando fui estudar para o concurso, eu vi que o meu desempenho não estava sendo tão bom quando eu estudava, né, sei lá, né, para o vestibular, essas coisas. O que melhorou, cara, foi realmente fazer as questões de interpretação de texto e aumentar minha carga de leitura, velho. Porque, assim, a gente não tem o hábito de ler. A gente quer ler, né, assim, o mínimo possível. E às vezes, cara, se você aumenta ali, fazer bastante questão de interpretação de texto, e aí eu sei, ó, presta atenção, vamos dividir as coisas aqui. Para sua prova, você não precisa ler o texto todo para resolver uma questão de interpretação de texto, beleza? Agora, para mim, eu entendo que é válido você, no treinamento, ler o texto todo, entende? Para fazer a questão, para treinar. Na hora que eu fazer a prova, realmente não precisa, você pode ler só o extrato ali, né? Os professores de português passam esse bizu. Mas eu acho que, assim, para melhorar o desempenho em questão de interpretação de texto, você tem que melhorar a sua familiaridade com a leitura. Acredito que o discursivo esteja dentro do processo. Cara, eu acho que sim, Silvio. Né? Porque Santa Catarina foi assim, né? Que foi CESP, o Polícia Militar do Pará também, oficial, veio penal militar. Então, ou é uma questão interdisciplinar, mas eu creio que vai ter uma quedinha para o penal militar. Professor, quanto à legislação dos trabalhadores, por isso está a lei que o senhor acredita que tem maior relevância, essa eu passo para a Jaque. Jaque, Olha só, não sei se todos têm ciência, né, que a gente tem uma lei distrital aqui, que é a 7462, que fala da obrigatoriedade, né, dos editais, prevê a Lei Maria da Penha, e além disso também tem que ter aí na prova, pelo menos, se eu não me engano, lá são 3 ou 4 questões. Então, sim, se tem uma lei que vai cair na sua prova que você pode ter 100% de certeza, é a Lei Maria da Penha. Então, a primeira é ela. As outras que mais caem aí, principalmente para concursos da área militar, especificamente Polícia Militar. Lei de Drogas, Estatuto do Desarmamento,
abuso de autoridade, certo? Tortura e crimes hediondos. Então, eu aposto nessas legislações aí, tá bom? Mas Maria da Penha, meu amigo, você pode ter certeza que ela vai estar na sua prova. Inclusive, ela despencou na última prova aí da Polícia Federal, que inclusive foi o CESP também, né? É verdade. Professor, quanto à legislação, tá, beleza. Professor, estudando desde fevereiro para o CFO, dicas para não cansar e diminuir o ritmo. É válido reduzir a carga? Rangel, cara, eu não falaria para você reduzir a carga de estudo, cara. Mas, realmente, né, você está numa pegada muito forte, não deixe de ter, né, por exemplo, lá nos alunos da mentoria, tem lá uma meta de descanso. Para quem é essa meta de descanso? É para alunos na sua condição. Pô, bicho, eu já cumpri toda a minha meta de estudo e tal. Vou espairecer, cara. Vou no cinema com a minha namorada, cara, vou pra igreja, vou fazer uma coisa mais tranquila e tudo mais, entende? Então, assim, é bom tirar um dia de semana para relaxar full, entende? No teu caso, né? Agora, pô, o aluno começou, tem 2 semanas, velho. Não, aí, meu irmão, ó, loucura total. Professor, estou na minha situação, indica dar o gás agora, faltando 30 dias, cara, você tá num ritmo bom, cara, 4 a 5 horas por dia. Naturalmente, cara, você vai querer dar mais o gás. Uma coisa que você pode fazer, cara, aperfeiçoa mais as discursivas, entende? É hora de lapidar os detalhes. Tipo, a obra grossa você já fez, entende? Agora vai lapidando os detalhes, entende? Pô, aperfeiçoa suas discursivas, tá? Silva, tá lá alterações legislativas, somente até 2025. Então, aquelas partes do Código Penal, né, roubo de cabo, de eletricidade, as causas de aumento de pena lá do crime de homicídio cometido dentro do ambiente escolar, ou, né, contra magistrado, mesmo Ministério Público, você não vai cair, tá bom? Tá lá na resposta da impugnação do, do edital. A nova lei do feminicídio, cara, o feminicídio foi antes do primeiro edital, né? Foi antes do primeiro edital. 2024, né? Eu acho. Não vai cair, Barros, por conta disso. Beleza? Pessoal, estamos aí, estamos à disposição. Pessoal que é aluno já da mentoria, tá? Para pegar o seu cupom de desconto, tem que pegar com o nosso suporte. Eu não sei se ela está funcionando, se ela está online aqui agora, mas eu vou mandar até esse áudio aqui para vocês no grupo. Pessoal que é aluno, para pegar o cupom de desconto que a gente falou aqui na live, entre em contato com o suporte, tá bom? Beleza? Beleza. Digla, você falou a questão aí do cinema, eu lembrei de uma coisa interessante, né? Que na véspera mesmo da prova, a gente também tem que ter muita sabedoria, né? Um dia antes. Uhum. Pra não bater o tico-teco, né? É, Então, assim, uma coisa que eu gostava muito de fazer, e que eu inclusive fiz no CFO, foi à noite mesmo. Fazer uma coisa que eu gostava, assim, sabe? Ver um filme, como alguma se coisa você assim, até estivesse para dar uma. se dando um prêmio, né, já? Tipo assim, ó, Isso, tipo assim, poxa, ó, é amanhã, cara, é amanhã. Então agora é o meu momento de eu ficar tranquila. Porque tem gente que fica, cara, não, tem que estudar e quer estudar ali, vai dormir, tipo, 2 horas da manhã, meia-noite ainda tentando estudar, cara. Mas acho que a gente tem que respeitar isso aí também, cara. Tem que respeitar esse momento de você também dar uma respirada, igual você falou, Zília. É quase que um prêmio ali, né? Tipo, uhum. Eu por também tudo que sou você adepto fez, disso. né? Tem gente falando, não, vou estudar até o último segundo e tudo mais. Cara, no último segundo, Pra mim não funcionava isso, não. o que que Funcionava. no CFO eu não fiz. Não fiz, eu fui bem tranquilo para a prova mesmo. Mas, por exemplo, na Polícia Civil do Goiás, para delegado, cara, como eu estava em outra cidade, eu cheguei 1 hora antes lá do local, aí eu tinha meu caderninho de erros, eu levei e fiquei lendo lá, entendeu? Uhum. Mas era para um estudo bem light mesmo, não era um negócio assim, bicho, fazer questão, tal, era um negócio mais light. Comprei o curso da discursiva, não sou aluna, mas eu acompanho vocês no Instagram, estou procurando métodos novos e acreditando. Poxa, que bacana. Bacana, legal. Infelizmente, você não é nossa aluna, né, da mentoria, mas não tem problema, cara. Todos, cara, todo o pessoal que está trabalhando com mentoria para CFO, né, eu conheço todos, né, então, são serviços muito bons também. Né, cada um tem uma metodologia, tem uma pegada, tem um jeito diferente, né, de lidar com os alunos.
mas cada um tem as suas virtudes, e assim, a turma de simulados, a turma discursiva é para isso, cara. Poxa, às vezes eu não conheço o trabalho do professor Ziegler, quero, né, um treinamento mais específico, eu tenho certeza, cara, que vocês só vão ganhar, tá? Vão estar com essa inteligência mais aprimorada, vão estar com uma preparação mais fortalecida. E essa é a ideia, é que realmente a gente seja útil, né? Como a gente orou no começo, né, já? Que a gente seja útil para vocês, né? É isso aí. Exatamente. Estou fazendo um caderno de bizu de cada matéria. Cara, bacana, isso é legal. Bacana. Fazer um caderninho de bizu, de dica rápida. Cara, ó, a gente falou lá de causa de bem, essas coisas, é bom botar, tá? É bom colocar. O Sebrasp, não cobra a pena, cobra sim, cara. Às vezes ele não vai cobrar a pena cruazona, que nem algumas bancas fazem, né? Mas ele vai falar assim, nesse crime aqui, admite suspensão condicional do processo? Aí, pô, tu vai ter que lembrar se a pena mínima é menor de 1 ano, entendeu? Professor, no caso, não há mais curso, só curso de discursiva. Isso, cara, o nosso curso de discursivas ele é junto com a turma de simulados, entende? Mas, cara, é muito bom, velho. E assim, na boa, pode comparar, Danilo. Tu não acha um curso de discursivas igual ao nosso, certo? No valor que ele tá. Então, assim, o custo-benefício é muito bom, você ainda ganha, né, os simulados. Pois é, já que eu estudo para a prova desde o início do ano passado, não parei, estou dando média de 7 horas de estudo, segunda a sábado, caramba. Parei até com os streamings. Cara, Bom, eu acho que assim, você que tem que analisar isso, na verdade, né? Porque cada um funciona de uma forma. 7 horas para você pode ser pouco, para mim pode ser muito. Então, assim, você tem que começar a analisar isso, assim, coloca numa balança, né? Por exemplo, você tá essas 7 horas aí. Por exemplo, a gente falou da questão do TAF, né? Da atividade física. Pô, essas 7 horas dá para você tirar uma horinha ali e fazer uma atividade física? Tenho certeza que vai te ajudar demais, entendeu? Ou esse, não sei. deixa eu te dar um conselho, velho. Filipenses 6:4. Não Ah, andei tá. ansiosos por coisa alguma, velho. Você não tem razão nenhuma para estar ansioso, cara. Você está fazendo o teu processo, velho, tá? O que é seu, o que é seu já está guardado, velho. Entende? Você não controla o resultado. A gente fica ansioso porque a gente quer controlar o resultado. A gente acha que se você fazendo exatamente isso, isso aqui, eu com certeza vou conseguir a aprovação. Não, velho, você não sabe. E por isso que você não tem que ficar ansioso. Você tem que fazer a sua parte e deixar que Deus faça parte dele. Professor, eu não tenho fé, para mim é besteira. Isso tudo bem, tá? Mas a Bíblia ensina, né? São lições, né, milenares para a gente saber lidar com esse processo. Então a gente não tem por que andar ansioso se a gente está confiante no que aquilo que a gente está fazendo é o melhor que a gente pode fazer naquele momento. Então, assim, o meu conselho é parecido com o da Jaque: procure uma atividade prazerosa para você, se recompense, mas esqueça que você tem controle sobre o resultado. Eu não sabia que ia passar, muito menos em primeiro lugar, entende? A É gente porque muita gente. pode falar, Pode já. falar assim. Não, é Não isso. é que muita gente pensa isso, né? Que porque a gente passou em primeiro lugar, a gente foi para a prova assim, super confiante, né? Vai dar tudo certo. Assim, a gente sempre vai com um pensamento positivo. Poxa, eu fiz o máximo que eu pude fazer até aqui. Cara, vai dar certo, tem que dar certo, aquela coisa toda. Mas a gente nunca chega lá com nenhuma garantia. Inclusive, os não sei se eu já te falei isso, mas eu saí da prova arrasada, falando, nossa, que prova difícil. Não consegui passar. Olha o pensamento, senhores. Então, assim, é natural, a ansiedade é natural, mas a gente tem que saber controlar, a gente tem que se apegar a alguma coisa, né? Igual o Zico falou, pode ser que você não professe nenhuma fé, mas eu me apegava muito a Deus nesse sentido mesmo. Assim, cara, eu tô fazendo minha parte, se for para dar certo, vai dar certo, entendeu? Deus tá cuidando de todo o resto, e é mais ou menos por aí que a gente tem que seguir. Isso mesmo. Cuida do processo que o resultado está na mão dele. Tem um filho pequeno, a casa. Calma aí, tem uma pergunta aqui. Tá, como lidam com ansiedade, pressão em família, né? Pô, Gilmar, é isso, cara. Família, assim, tem que estar alinhada, né? É importante, eu tinha muito apoio da minha esposa, né, nesse sentido de, caramba, é um projeto da família, não é um projeto meu, né? Era algo que... por quê que, né, eu decidi? Eu olhei, cara, falei, cara, com a renda que eu tô ganhando hoje, né, eu não consigo proporcionar uma qualidade de vida que eu gostaria que meus filhos tivessem. Na época eu só tinha dois, né? Com quatro, então,
aumentou a pressão, né? Mas é isso, cara. A tua motivação tem nome e CPF, né? Você tem que olhar e não desistir por eles, né? Ó, tenho filha pequena, casa, tarefa, mas estou no gás. 4, 5 horas, natação, academia, ajuda muito mesmo, cara. Exercício físico, né, cara, libera É. uma serotonina, né? Essas coisas que bacana, cara. É massa demais, ver. Vixe, essa disciplina, né, para você ter de estudo, de rotina, ela ajuda muito, cara. Você constrói. Eu tinha um hábito, eu estudava sempre no mesmo horário, né? Eu estudava ali, né, um pouco depois do almoço, de manhã um pouquinho, depois do almoço mais puxado, né? E aí isso aí me ajudava muito, ter um hábito, né? Uma rotina mais certa. Verdade, professor, obrigado pelas palavras. Eu sempre oro, peço que eu seja a última, seja zero última, mais uma vaguinha, acredito. Mas, cara, foi isso que eu pedi. Eu já contei esse testemunho várias vezes, cara. Eu ajoelhei ali na varanda, um dia antes da prova, falei, Deus, olha, eu não vou pedir vaga, nem pedir a vaga, tá, Silvio? Eu falei assim, cara, me dá um resultado de acordo com o que eu fiz aqui até hoje e tá nas suas mãos. E aí, já que saiu, chateado da prova, né? Eu não, eu já saí, mas, pô, eu acho que eu fui bem, cara. Engraçado. Eu saí assim, cara, eu acho que eu fui bem. Pô, parecia que tava É muito. porque eu achei a prova um nível bem elevado, assim, né? Então a É, gente sai com aquela, cara, caraca, que será, pedrada, né, e será? tal. Aí É. eu fui corrigir com Barros, Jaque. A gente Ah, eu não foi. tenho psicológico para corrigir antes do gabarito, não, Não, do a meu gente ficou banco. corrigindo assim, se comparando as respostas, né, tal. Não, e a tua, como é que foi? Pá, pá, pá. Eu falei, caraca, nossa prova também parecia, né, moleque? Caramba, bicho, pô, será que vai dar certo? Aí, na hora que eu joguei lá na vaga, botei meu nome, fiquei em primeiro. Falei, não, não é possível. Deve ter. Vai aparecer um japonês aqui. Sempre tem alguém que vai ser o primeiro, né? E aí deu bom. Mas foi Graças isso. a Deus. Estou correndo, inclusive eu bati o tempo nas costas. Cara, corrida bacana. Pessoal, já que vamos aproveitar, cara, e convidar eles para o Eita, é corridão, né? A verdade! gente vai A fazer um gente corridão dia vinte e esqueceu. dois, tá? É. Pós-carnaval aí. Daqui a pouco a gente divulga mais, divulga lá no grupo. Vai ter um preparador físico lá para conversar. Vai ser um excelente momento também para a gente dar esse parecido, né? Vão ser diferentes, tá? Essas 10, Danilo, essas 10 questões da turma 2 são diferentes da turma um. Então, quem entrar aí nas duas turmas vão ter aí as 76 questões. Pode sim, não, Pode, é vai ser aberto. para todo mundo, todos os alunos aí. Beleza? Vai ter um corridão, orientações sobre TAF, com um preparador físico, vai ser bem bacana. A gente vai divulgar melhor depois lá no Isso. nosso Instagram. Aí vocês acompanham lá. Ainda bem que você lembrou da corrida aqui. Pessoal, é isso, tá? Jaque, quer falar palavras finais aí pro pessoal? Ah, só agradecer, né, essa oportunidade aqui também, porque para nós também é uma oportunidade, né, de estar trocando essa experiência aqui com vocês. Falar para vocês se manterem firmes, tá? Focados nessa reta final. É igual eu falei, cara, para um pouco e olha para trás. Olha de onde que vocês vieram, né? Olha o tanto de coisa, o tanto que vocês já avançaram até aqui. Então, vocês não têm motivos aí para estar ansiosos, tá? Para estar com essa insegurança, tá bom? Então, entregue o processo nas mãos de Deus e faça a sua parte. Continue fazendo a sua parte. E a gente, né, sabendo aí das necessidades de vocês, principalmente nessa reta final, aí a gente teve essa ideia de realmente criar essa turma de simulados. Então a gente se preocupou muito em relação ao simulado em si, ao que a gente ia colocar ali para vocês. Então tudo foi pensado aí também com muito carinho e amor para a gente poder ajudar vocês também nessa reta Você final. sobe. É Tá bom? isso, Então, mais ou pessoal. menos isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição, tá? Meu Instagram está aí aberto para todos. Se vocês quiserem mandar mensagem, a gente troca umas figurinhas lá. E eu espero vocês no dia 22 lá na nossa corrida, tá? Vai ser no Parque da Cidade, né, Zigler? Isso, no estacionamento 10, dá um nick lá, tá bom? A gente A vai gente vai mandar. postar as informações lá e vocês vão ficar por dentro de tudo. Pessoal, fiquem com Jesus. Muito obrigado, tá? Muito obrigado aí pela confiança. Espero que tenha sido útil. Ainda que você não tenha entrado na turma de simulados ou não, eu espero que, né, esse bate-papo, essa ideia, realmente tenha valido a pena isso. Eu vou puxar a canção, caramba. Será que eu sei puxar a canção ainda, Jaque? Sabe? Você não Eu era não bom nisso esquece, aí, não. rapaz.
Falou, Cauã. Falou, pessoal. Fica com Deus. Até a Fiquem próxima. com Deus. Até mais. Tchau, tchau.